Marketing médico, você, resumidamente, é esse conjunto de estratégias que vai ter como ponto final o paciente. Então, uma coisa que a gente acredita fortemente é que o bom marketing médico, ele traz benefício para o médico, mas ele traz benefício muito maior para o paciente. Hoje, falando sobre marketing médico com um convidado mais do que especial, Renato Gregório, CEO e fundador da DOC, editor-chefe do Universo DOC, uma grande referência em marketing médico, em carreira médica. Renato, de novo, quero te agradecer de verdade, né? Para a gente aqui, para mim, para a minha equipe, né, para a família CVM, a gente está muito feliz de receber uma pessoa do seu gabarito, da sua experiência, da sua expertise, para contribuir com os nossos médicos aqui, para ajudar esses colegas a saírem do círculo vicioso, entrar no círculo virtuoso. De antemão, quero te agradecer e passo a palavra para você se apresentar, dizer quem que é o Renato Gregório. Meu amigo, é um prazer muito grande estar aqui conversando com você e conversando com a sua audiência. A minha história se funde carreira médica e gestão de saúde, a minha história profissional. A gente na DOC vem trabalhando conhecimento, informação e programas de educação em carreira junto com as sociedades médicas nos últimos 25 anos. E aí a ideia é sempre levar para o médico aquela informação que ele não recebe na sua formação profissional. O médico, ele entra para a faculdade com um sonho da medicina, mergulha na fisiologia humana, e quando ele sai, se depara com um mercado complexo, que é o mercado de saúde, e aí ele vai buscar essas respostas, e a gente vem trabalhando para ajudar os médicos nesse sentido. A gente tem uma malha aí com mais de 40 mentores que ajudam a gente a levar essa informação através do Universo Doc, né, que é a nossa plataforma de conteúdo. Eu fico muito honrado de poder participar desse movimento do CVM, poder de alguma maneira, trocar essa ideia com você e com a sua audiência e, de alguma forma, contribuir com esse movimento que eu acredito também muito. Show de bola, show de bola. Nosso motim aqui é o resgate da boa medicina, sabe? E eu estava revisitando o seu livro, né? Para quem não conhece, o Renato é o autor desse livro aqui, ó, Marketing Médico, Legal. Criando Valor para o Paciente. Se você der um Google aí, você vai na Amazon, poucos autores que falam do tema, fala com propriedade. Eu estava dando uma olhada no livro, Renato, e você, já no início, você realmente traz algo, corrobora muito o que a nossa mensagem aqui. O marketing médico, ele é diferente do que as pessoas acham que é, inclusive os colegas médicos. É algo que traz credibilidade, que gera valor para os pacientes. A sua mensagem, ela fala muito parecido, né? E a sua participação aqui, eu acho que é extremamente valiosa também, porque você, por conta da sua carreira, da sua história, né, do que você tem de know-how, você viu as mudanças acontecerem, participou delas, e eu tenho certeza que quem ficar até o final dessa live vai aprender muito com você e com a sua experiência, com o seu conhecimento. O que significa marketing médico para você, meu amigo, na sua perspectiva? Oi, Hilder. Olha, eu acho que o marketing médico é um grande aliado do médico na sua missão, levar saúde para o paciente e para a população de uma maneira geral. Mas, assim, em termos didáticos, marketing médico é um conjunto de estratégias e ações para agregar valor e criar valor para o paciente. Então, tudo que a gente pensa em termos de estratégia de marketing em saúde, a gente está pensando em levar valor para o paciente, em criar esse valor, em criar adesão ao tratamento, né, em fazer que o paciente tenha uma informação mais qualificada e, por consequência, né, que o médico consiga fortalecer a sua marca. Então, quando a gente fala de marketing médico, a gente está falando de um grande aliado do médico na sua missão, que é educar e prover saúde de uma maneira geral. Essa é a filosofia como um todo. E aí, no geral, o que eu percebo é que quando a gente fala de marketing médico, as pessoas associam apenas a uma parte do que é o marketing médico, que é a comunicação. Então, quando você fala marketing médico para a classe médica, eles imaginam imediatamente comunicação via redes sociais, de uma maneira, uma publicidade do seu nome, da sua marca, da sua... Propaganda, Na prática, né? A velha propaganda. Essa é a propaganda. Quando a gente vê na prática, o marketing médico vai muito além disso, né? Uma série de pilares e de itens
que corroboram com um bom marketing médico. Estrutura de trabalho. E aí, quando a gente fala de estrutura de trabalho, você fala de ambiente físico de clínica e consultório, mas também a gente está falando de uma estrutura hoje de atendimento online. O médico, nesse contexto, tem a missão de prover a qualidade dessa estrutura online e fisicamente. Então, esse é um ponto que o marketing cuida, o marketing médico cuida. Outro ponto importante é quando a gente fala de localização geográfica, por exemplo. Ao tomar uma decisão, por exemplo, se eu sou um pediatra e tomo uma decisão de posicionamento do meu consultório, é importantíssimo avalie se a região em que eu estou pensando em montar o meu consultório tem uma demografia de crianças, vamos dizer, a taxa de natalidade alta, ou seja, essa preocupação faz parte, né, do marketing médico. Indo além disso, a relação entre o médico especialista e o médico generalista. Então, vamos supor que eu seja um urologista pediátrico e que receba indicações de colegas pediatras generalistas. Ou seja, a qualidade dessa relação vai influenciar diretamente o fluxo de indicação e a manutenção da indicação de novos pacientes. Claro, a comunicação, a educação, levar uma mensagem que vai auxiliar o meu paciente ou a população de forma ampla a lidar com esses aspectos que estão dentro da minha especialidade. Ou seja, se eu sou pediatra, mais uma vez, eu vou levar uma informação que interessa esse público-alvo. Então, assim, o marketing médico, ele é uma preocupação que vai muito além da comunicação. A comunicação faz parte desse processo, mas ela, por si só, ela entra no guarda-chuva nosso do marketing médico, que é o parecer ser. No marketing médico, a gente costuma fazer uma divisão de dois grandes aspectos. O parecer ser, que entra na comunicação, entra em mostrar quem eu sou e levar a informação da minha especialidade, e o ser, que é a hora que o paciente se relaciona com o meu serviço. E aí se relaciona com o meu site, se relaciona com a minha secretária, se relaciona comigo. Essa experiência do ser, né, do uso do serviço na prática, também é um outro objeto importantíssimo do marketing médico. Marketing médico, resumidamente, é esse conjunto de estratégias que vai ter como ponto final o paciente. Então, uma coisa que a gente acredita fortemente é que o bom marketing médico, ele traz benefício para o médico, mas ele traz benefício muito maior para o paciente. Que massa, que massa. Você falou aí, e eu fui pensando em alguns exemplos aqui para rechear a sua fala, que é, por exemplo, tem um aluno nosso que é ortopedista aí no Rio, ele é especialista em ultrassom musculoesquelético, é professor disso. E aí, numa live, a gente entrevistou ele numa live e ele falou assim, Sidney, eu acho que dos pilares do CVM, o que falta eu colocar mais em prática é o marketing médico. E aí e ele, graças a Deus, a clínica dele está muito bem, obrigado. Eu falei, cara, mas na verdade você já faz o marketing, porque você reestruturou a sua consulta, reestruturou o atendimento da secretária, os fluxos da clínica. Você fala com médicos, generalistas, médicos, ortopedistas que encaminham os pacientes para você, se tornou uma referência lá no Rio, né? Então eu falei, cara, você está fazendo um ótimo marketing. Talvez o que esteja faltando é uma parte do marketing médico, que é essa parte educacional que você trouxe, né, Renato? E uma parte menor ainda é a parte de propaganda. Realmente de você fazer um post ou fazer uma campanha onde você fala do seu serviço, fala da sua clínica, do seu consultório, mas é uma pequena parte. Muito massa isso. E uma das coisas que eu gostei... legal, meu amigo, que pode você falar. colocou, é assim, que não existe fazer ou não fazer o marketing médico. Na medida que você se relaciona com o público, com o seu paciente, com seus colegas, você faz. A questão é quão bem feito você vai fazer, o quão alinhado você vai fazer com o seu propósito como médico. Que é o ponto. Qual posicionamento você está criando, qual o seu posicionamento que você está criando. É isso. E, Renato, eu gosto de trazer muita analogia. Você sabe disso, você lida com médico. Como a gente está num meio de comunicação de massa aqui, tem pessoas que chegam aqui, né, dessas 40 pessoas que estão ao vivo aí, que já sabem muito do que a gente está falando, mas tem pessoas que não sabem absolutamente nada. Então, uma das minhas funções como comunicador é trazer analogias. E uma das coisas que a gente tem usado, tem feito muito sentido, e aí eu queria que eu vou fazer analogia, e se você quiser discorrer disso, ou se você lembrar de alguma história, a gente vai sair um pouquinho do script aqui. Eu comparo, e a estratégia, como quer viver de atendimento particular, né, viver do consultório, que quer, né, criar um posicionamento, uma marca forte ali com os pacientes dele, eu comparo com um bolo. Imagina que você passa vitrine e vê um bolo maravilhoso numa vitrine. Isso é uma parte do marketing, porque a gente falou, propaganda. Você está comunicando o seu produto, né? Ou, no caso do médico aqui, o seu serviço. E aí você vai lá e aí você tem um bom atendimento, né, por uma pessoa, mas na hora de comer esse bolo, imagina que esse bolo não tá nada legal.
ou botaram sal demais, ou botaram açúcar de menos. Qual é a probabilidade de você voltar a comprar o bolo de novo? Ou de você indicar esse bolo para alguém? Pelo contrário, a chance maior de você fazer o quê? Falar mal dessa loja, dessa empresa, desse serviço, desse bolo. Então, hoje, existe mais, a gente tem feito um movimento contrário ao que está acontecendo, muita gente fala muito da importância do marketing médico, dessa parte de criar conteúdo, ir para rede social, Google, site e tal. E a gente está indo para se diferenciar, Renato, a gente mostra que um bom marketing, boas redes sociais, bom site, bom Google, se não tiver atrelado necessariamente a um bom serviço, não é próspero, não vai muito longe. Precisa ter todo um envelopamento, o bolo precisa ser bonito, o atendimento tem que ser legal, o processo de venda tem que ser legal, o atendimento, mas o bolo tem que ser gostoso. Excelente analogia. Faz sentido isso para ti? Faz muito sentido. A questão do marketing integrar a promessa e a experiência é fundamental no processo do marketing médico. A comunicação é importante e a comunicação no marketing médico ela vem sempre com uma função educativa, com uma função de orientação do paciente, em qualquer que seja dos ambientes, seja no meu site, seja nas minhas redes sociais, seja o meu papel ali é levar uma informação que vai corroborar com a saúde da população ou do paciente ou do meu seguidor. E isso é ótimo. Junto com isso, vem a experiência do serviço. Assim, seguidor não é paciente, né? Seguidor é passante. Seguidor é passante. Paciente, de uma maneira geral, no Brasil ainda está muito próximo à região geográfica onde o médico atende. Ou seja, eu estou aqui no Rio de Janeiro, na região onde eu moro, provavelmente a 10 quilômetros, um raio de 10 quilômetros, eu tenho aí o meu fluxo maior de pacientes. Diria 90% dos pacientes estão num fluxo de raio de 10 quilômetros. A partir daí, são exceções. Toda a minha comunicação, ela vai desembocar público enorme, muitas vezes fora do estado que eu estou, mas essa pessoa não é meu paciente e provavelmente não será, né? A grande maioria dela. Ou seja, meu paciente ele ainda é regional. É claro que com a telemedicina a gente abre aí, a teleconsulta, as teles, abre-se uma possibilidade de eu levar esse atendimento, né, fora dos limites geográficos, mas isso ainda é um movimento embrionário. A maioria, ou quase que 100% dos atendimentos de saúde ainda ocorrem de forma presencial. E o meu paciente ele está na região onde eu atuo. Então, essa questão do marketing integrado é muito importante. Pensar, né, em comunicar, mas entender que o meu paciente está nesse raio e, mais do que isso, o paciente atual é o meu maior speaker, é o meu maior comunicador. Ele, bem trabalhado, é ele que vai fazer aumentar o meu fluxo de pacientes. Então, esse conceito é importante, de uma maneira geral, o médico ter. O que a gente vê muito, meu amigo, é a confusão do médico ao fazer essa comunicação e achar que eu tenho que investir em rede social, e eu não sei se perguntar o porquê, qual o meu objetivo, quem eu quero atingir. Às vezes ele tem uma quantidade razoável de seguidores, mas isso não se converte em número de pacientes lá na prática do dia a dia dele. Uma coisa interessante, assim, puxando esse gancho da analogia, um dos aspectos do marketing médico é a visão e informações de mercado. O CVM, com esse trabalho de ajudar os médicos a consulta, a viver de consulta particular, está em sintonia com um movimento maior, com uma tendência maior. Qual é a tendência? Primeiro, os convênios, de alguma maneira, deixando um espaço, restringindo cada vez mais a sua rede de credenciados. A população, de uma maneira geral, disposta a pagar por uma consulta ou por um serviço mais qualificado. E esse movimento é interessante a gente observar, porque você vê de 10 anos para cá, a Doutor Consulta, ou Consulta Já, ou várias redes eles criaram essas redes justamente atuar nessa lacuna. Ou seja, existe um espaço. E aí eu estou falando de informação de mercado, de observar o mercado, de perceber o mercado. E isso também é uma função de marketing que foi criado e vai crescer cada vez mais. Ou seja, além desse movimento individual do médico de trabalhar esse aspecto para que ele tenha o seu sonho, né, realizar o seu sonho através da consulta particular ou através de serviço particular em saúde, existe também um movimento maior que impulsiona essa iniciativa, que é o movimento de uma lacuna deixada pelos atores tradicionais, que são os convênios, o próprio SUS e outros atores que deixam. Eu vejo muito paciente com convênio, mas que escolhe por pagar consulta particular. Tem convênio por uma questão de alta complexidade, mas que continua pagando uma consulta particular. Essa é uma tendência que eu vejo que vai crescer muito, porque os honorários médicos, eles
ou congelam ou diminuem, e os preços e os serviços oferecidos também. Enfim, então o médico, eu acho que cada vez mais entenderem que vai haver uma dissociação, eu imagino que vá, eu espero que vá, né? Haver uma dissociação entre o serviço, por exemplo, de exames, hotelaria, UTI, né, que é o que você falou de alta complexidade, do atendimento médico. Na minha visão particular, eu vejo isso como um absurdo, cercear o direito do médico de atender o paciente e ser remunerado de forma justa, porque não é possível que um médico, independente da especialidade, Renato, depois de passar 6 anos de medicina, algumas vezes 2, 3 anos para entrar na medicina, depois 6 para sair, depois 2, 3 para entrar na residência, depois 3, 4, 5 para sair e se submeter a atender um paciente em 5, 10 minutos para poder receber R$ 30 depois de 4 meses. Qual é o tipo de... Isso não é sustentável para o médico e nem para o paciente. E é por isso que existe essa insatisfação generalizada, né? Você trouxe uma coisa que eu quero reforçar nessa fala que eu acabei de fazer, que é qual é o posicionamento que o médico que se submete a fazer isso está criando, né? Qual é a imagem que ele está criando, né, nos pacientes. Então, eu acho que cada vez mais vai ficar insustentável até para os convênios manter esses médicos. Espero que o nosso trabalho, que o seu trabalho ajudem esses médicos a cada vez mais se valorizarem, né, para que não se submetam a isso. E aí você você falou de uma coisa já, que foi essa que a próxima pergunta que eu queria fazer, que você falou assim, ainda hoje o que predomina, mesmo com todas as mudanças tecnológicas, existem coisas que são imutáveis, estratégia de marketing, de todo médico. Você falou da questão geográfica, e eu já vou pegar aqui para usar também, porque eu já aprendi isso contigo. Aí eu quero te perguntar, nesses 25 anos de carreira que você tem, né, e eu imagino que muita coisa mudou, e aí eu queria que você pontuasse, eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas se você puder pensar aí nas coisas principais que mudaram e algumas coisas que não mudaram nesse contexto em relação ao marketing médico. Muito legal a pergunta, amigo. A principal mudança foi o aumento da complexidade da prática médica. Ser médico hoje é muito mais complexo do que era 30 anos atrás, 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, o simples fato de você ser médico já garantia mercado. Você não precisava se preocupar com diversos aspectos que a gente está discutindo hoje aqui. Por quê? Era um mercado ávido por absorver a mão de obra médica. Com o advento de convênios, das subespecialidades, do aumento de número de médicos, do aumento de grau de exigência dos pacientes, ou seja, todo esse background, todo esse cenário fizeram com que o médico tivesse novas oportunidades de atuação. O que aconteceu dentro desses fatores, junto com a facilidade de comunicação, as redes sociais, ou seja, isso tudo trouxe para o médico uma série de desafios, mas também uma série de oportunidades. Então, basicamente, hoje, ser médico é mais complexo, porém, você tem uma série de possibilidades de atuação que há 30 a 40 anos atrás você não tinha. Então, o médico atuando hoje dentro do processo preventivo, o médico atuando hoje dentro do processo educativo, atuando hoje de consulta particular, coisa que há 40 anos atrás era incipiente, porque há 40, 30 anos atrás o convênio parecia ser uma proposta vencedora e atrativa para os médicos. Então, você tinha ali uma remuneração média do médico atrativa por meio de convênio. Então, quando surgiram os convênios, isso foi uma coisa interpretada como boa pela classe médica. Só que isso mudou. Isso demanda do médico um novo posicionamento, né? Ele entender, pede uma proatividade dele avaliar esses aspectos, dele entender esses aspectos, dele não ir só pelo que é comum, normal, dele não se encantar pelo canto da sereia e coisas dessa natureza. Um exemplo muito interessante, vou citar um exemplo da dermatologia. Há 15 anos atrás, talvez 12, 13, eu diria que a dermatologia estética estava no auge. E aí os novos médicos, os médicos em formação, eles olhavam para isso e falavam, olha, a dermatologia é o que vai ser, o que vai bombar. E eles entravam na dermatologia. Só que existe um gap, existe um tempo aí de você entrar e você sair e se estabelecer. E esse tempo na medicina, ele é mais elástico, ele é mais longo. A gente sabe que a formação médica é uma formação longa, muito mais longa do que as demais profissões. Então, quando ele decidiu pela dermatologia, que ela estava no ar, no momento que ele saiu para ir atuar, ela já estava em declínio. Quem decidiu há 20 anos atrás, 25 anos atrás, pegou o pico. Quem decidiu há 15 já estava no pico. Então ele entrou, como vamos dizer, no mercado de ações, ele comprou na alta, então depois só desceu. Então há 40 anos atrás, ele não precisava se preocupar com isso. Agora,
com um mercado complexo, isso é muito dinâmico. Ou seja, ora você tem, vou ver agora a psiquiatria, há uma década atrás, né, era uma especialidade, 15 anos atrás, era uma especialidade que não tinha fluxo que tem hoje. Por quê? Diversos fatores ambientais, pandemias e outras questões, estilo de vida, fomentaram o serviço da psiquiatria. Um outro exemplo é a própria pediatria. Ou seja, a pediatria voltou a crescer num volume, mesmo com taxa de natalidade baixa, que seria um indicador se seria bom ou não a pediatria, mas voltou a ser uma especialidade boa, uma especialidade crescente. Então, assim, o que mudou? Esses fatores ambientais mudaram, aumentando a complexidade do trabalho do médico, o que demanda do médico uma visão mais proativa e um entendimento mais amplo, como esse que a gente está falando aqui. Qualidade técnica do médico é importante, mas isso por si só não garante atingir objetivos de carreira. Então, isso demanda do médico essa visão. E o advento da comunicação, a facilidade da comunicação, esse retorno rápido entre fazer e receber esse feedback, isso tudo é impactado diretamente o marketing e a carreira do médico como um todo. Cara, que massa. Você trouxe um insight muito valioso. A gente tem alguns, né? Não é o nosso foco aqui não, mas tem alguns estudantes que ainda seguem o nosso trabalho porque eles são estudantes com visão. E você trouxe uma visão que quem pegar essa visão realmente é algo que é um divisor de águas, porque se você for olhar só para o que está acontecendo, refalando mesmo, né? O que você falou, se você olhar só para o presente e não analisar vários fatores, que não seja só a parte, principalmente olhando só para a parte técnica, você tem a chance de fazer todo um esforço de carreira, de investimento de tempo, de dinheiro, de energia, para chegar lá na frente e você ter um cenário totalmente diferente. Quem pegar essa visão, muda o jogo. E eu acho que falei isso hoje, antes de vir, eu fiz uma reunião, uma consultoria com a colega, eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, olha, sei que esse momento que você tá é difícil. Por quê? Porque você tá sozinha, você se sente sozinho. Quando você sai da manada, né, Renato? Quando você tem uma visão, a primeira coisa é, não, peraí, a manada tá indo para o abismo. E aí você sai. Só que quando você sai, meu amigo, você sente, dá um medo, entendeu? Que nem um mentor meu fala, você fica com o cookie na mão, entendeu? Não é fácil. E aí, por isso que é importante você encontrar uma outra manada, mesmo que seja pequena, um outro grupo. E aí eu falei para ela, ó, calma, eu posso te dizer, se você continuar fazendo o que você está fazendo, se você continuar por esse caminho, vai dar certo. Por quê? Porque você tem um propósito, você acredita no seu potencial, né? Porque é muito louco, né, Renato? Se alguém chegar aqui do nada e ver a gente falar, será que as pessoas que não conhecem a medicina ou que não vivem a medicina vão achar que a gente está falando de médico? Que médico tá ganhando mal? Que médico não tem qualidade de vida? Que médico está insatisfeito? Dificilmente, né, cara? Cara, amigo, isso é muito interessante que você falou, porque assim, é a visão da massa, nem sempre a visão límpida, clara e correta. Você acabou de dar um exemplo. Quando a gente pensa no médico, eu falo a gente como população, como massa, só vê o lado bom daquilo. O médico não fica desempregado, o médico... Agora, quando você vai ver o investimento que o médico faz para se formar, não só um investimento econômico, em várias situações passa de 1 milhão para você ter um médico formado, mas o investimento de tempo, de desgaste, de dedicação, de entrega a uma profissão que é muito desgastante, nobre, que tem ali por detrás o sonho do médico para realizar isso. Então, a população só vê esse outro aspecto e não consegue enxergar o investimento que o médico faz. Então, isso é muito interessante, porque da mesma forma, quando a gente olha para o médico nesse posicionamento, o que a gente percebe é que ele vai na onda, no movimento que já vem sendo feito há décadas. E ele não consegue, muitas vezes, e aí eu acho, aí por isso que eu vejo a importância do trabalho do CVM, olhar além disso, olhar além a massa médica vem fazendo, ou seja, olhar essa oportunidade que está bem clara. Quando a gente falou agora de consulta particular, por exemplo, para mim é claro que o SUS não atende, que os convênios estão restringindo. É claro, os convênios estão restringindo por uma questão também de controle do processo produtivo, controle dos custos na cadeia produtiva, e mesmo que o médico queira hoje, em muitas situações, o convênio pode ser um alavancador, em vários momentos, se a estratégia for bem utilizada pelo médico, se ele souber entrar e souber sair, souber para que ele está ali, isso é uma coisa vencedora, mas não se enxerga dessa maneira. Eu só vou dar um exemplo
exemplo, aqui, eu estou comentando do convênio, eu tenho o privilégio lá na DOC, primeiro, de ter uma equipe fantástica que me acompanha, que está com a gente esse tempo todo. E também da gente ter uma publicação que é a Revista DOC, publicação que está indo agora para o 14º ano e que só fala de carreira médica e gestão em saúde. Então, uma publicação dedicada 100% ao tema. E aí eu tenho o privilégio de primeiro lidar com mentores fantásticos, produzindo conteúdos importantíssimos da classe médica e também visitar cases, né, que me inspiram também. Um tempo atrás eu vi um case muito interessante de uma dermato que atendia numa rede privada, nas condições que você mencionou, condições muitos pacientes por dia, né, um volume de atendimento alto, uma remuneração não compatível com a qualidade dela. E aí, quando e ela tinha o consultório dela privado. Nessa rede, ela atendia dermatologia clínica, tinha um consultório dela de dermatologia estética. E aí a gente foi entender qual era a estratégia que estava por detrás. Ela tinha ali um volume enorme de pacientes de dermatologia clínica que, num dado momento, tinha um contato com o bom atendimento dela, o bom serviço dela, a qualidade do trabalho dela, e isso, naturalmente, deságua com o consultório privado dela. Então, a estratégia dela, esse fluxo gigante que ela estava de paciente que ela atendia nessa estrutura privada, nessa rede, para ela era um investimento. Ela via como um investimento de solidificação da marca dela, né, e de deságue no atendimento privado dela. E ela tinha uma estratégia de saída disso. Então é muito interessante que mesmo esse cenário complexo que eu comentei, você tem vários buracos, oportunidades e coisas, às vezes, uma dicotomia, às vezes até no discurso que a gente está falando. Olha, convênio não é bom. No geral, não é bom. Mas se você tiver uma estratégia para usar em algum momento esse recurso ou essa iniciativa, isso pode ser uma estratégia vencedora também. Sim, a gente tem alunos, por exemplo, dermatologistas, ortopedistas, até dermatos também, que fazem exatamente isso, essa alavancagem, né? E aí, quando eles colocam na ponta do lápis o valor da consulta com exames, procedimentos, e aí o valor da hora, torno por hora trabalhada, é interessante para eles. E aí eles conseguem, por ser dono, né, do consultório, eles conseguem até espaçar o tempo de consulta, conseguem melhorar a qualidade. Depois de fazer o CVM, óbvio, melhora também ali a consulta, pós-consulta, né? Estrutura ali melhor os POPs da secretária. E a gente tem cada vez mais falado isso, tá, Renato? Eu sei que você conhece um pouco do nosso trabalho, mas eu faço questão de reforçar aqui, não só para você, mas para as 50 pessoas que estão ao vivo, que a gente não fica nesse eu contra eles ou nós contra eles. A gente é só a favor da boa medicina. E ela deve ser exercida, e isso é uma coisa que a gente não deve se afastar. Seja você médico do SUS, atendendo plano, clínica popular, não importa. Se você não se afastar disso, você vai ser bem sucedido, né? Por isso que o nosso motim é isso, o resgate da boa medicina. O SUS precisa disso, todas as pessoas precisam disso. As pessoas mais pobres precisam mais, as pessoas ricas também precisam, né? Porque a pessoa tem dinheiro que ela tem que ser, né, cesseado o direito de ser bem atendido. Então, é óbvio que a gente não entra no mérito das desigualdades. O pessoal fala assim, a gente é muito mal interpretado, as pessoas falam, vocês estão querendo acabar com os convênios. Eu disse, gente, quem somos nós? Nós somos uma iniciativa pequena. Vocês são contra o SUS, pelo amor de Deus, quem é que é em sã consciência vai ser contra o SUS, o maior e melhor plano de saúde do mundo. Alguém tem que ser a favor da boa medicina. E é assim que a gente se posiciona. Qualquer outra interpretação é ideológica. A gente cada vez menos se importa com isso e enfim. E aí, Renato, eu queria avançar. Você falou que existem oportunidades e ameaças. Eu queria que a gente, se você puder trazer algumas oportunidades, trazer à tona, deixar mais claro, né, para as pessoas que ainda não estão enxergando essas oportunidades, né, mesmo agora, uma das perguntas que eu mais recebo: será que realmente vão ter pessoas que vão pagar por uma consulta particular? Será que na minha cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, grande capital, eu vou conseguir tamanha a saturação de mercado? 32 mil médicos, mais ou menos, por ano, a partir dos próximos anos? O que você me diria sobre isso? Olha, eu acho que a complexidade, as ameaças são proporcionais. Assim como o risco no investimento ele é proporcional à rentabilidade, ao retorno, eu acho que a gente vive esse gap, essa ampliação entre ameaça e oportunidade ampliou. Ou seja, nós temos mais oportunidade, mas também temos mais ameaça. Eu acho que assim, a primeira oportunidade você colocou muito bem. É uma oportunidade que vem de um movimento de financiamento próprio da saúde. A população
população, o indivíduo brasileiro está disposto a pagar pela saúde. Ou seja, isso daí, por si só, gera uma série de oportunidades. Então, não só a consulta particular, como você está mencionando, mas como, por exemplo, e aí eu vou pegar a pediatria, é um serviço de orientação quanto aos 1000 primeiros dias. Já várias pesquisas, né, eu trabalhei um período com o Dr. Jaime Muraovski, que participou de várias pesquisas falando sobre a importância dos 1000 primeiros dias da criança, né, afetando isso, a vida adulta dessa criança. Ou seja, você tem vários serviços hoje de orientação dos pais sobre o risco de excesso de medicamento numa idade frágil, sobre o comportamento psicossocial dessa criança, ou seja, influenciando a vida adulta dessa. Então, assim, o pediatra, né, ele tem aí essa oportunidade, e aí eu estou dizendo um serviço que é um serviço está ligado à prática da massa, assistência em pediatria. Esse movimento maior de financiamento próprio da saúde ou de valorização da saúde, isso aí por si só gera uma oportunidade enorme de uma série de serviços. Aí eu exemplifiquei na pediatria, mas a gente tem, por exemplo, na medicina do esporte, isso é bem claro, na ortopedia isso é bem claro, essa visão de que o serviço em saúde passou a ter um valor maior para a população e que boa parte dela está disposta e tem condições de arcar com esse serviço. Então, acho que esse é o grande barato. A outra oportunidade que eu vejo é de, pensando no médico, na sua missão maior, que é de levar saúde, não só na assistência, mas na informação e na educação, a gente tem uma oportunidade muito grande de contribuir com o nosso expertise. Sou daqueles que acreditam que o médico, quando ele vai para fazer medicina, ele está pensando em realizar um sonho, ele tem um propósito, ele está ali por uma missão. Realizar essa missão ficou mais fácil com o acesso às redes de comunicação, redes sociais, etc. Então, isso é uma outra grande oportunidade, faz com que o médico possa realizar a sua missão, o seu sonho. Quais são as ameaças que eu vejo aí nesse contexto como um todo? A primeira grande ameaça, ela vai de um pensamento imediatista do médico. A gente entendendo que a carreira médica é longa, você demora a se formar, mas você atua por um período muito mais longo do que as outras profissões. Então, a carreira médica é longa e a gestão ou o controle sobre a sua carreira na medicina é maior do que nas outras profissões como um todo. Você já sai quase que um microempresário, já sai lidando com conselhos, com clientes que são pacientes. Às vezes você tem um consultório, advogado, contador, recepcionista e secretário, ou seja, essa demanda do médico não tem nenhuma outra profissão com um exercício tão claro do exercício empreendedor quanto o médico. O médico é um empreendedor nato. Uma grande ameaça que eu vejo, às vezes, é um pensamento restrito de curto prazo. Não entender que essa construção da carreira, ela não é para 5, 10 anos, é para 40 anos. Esse pensamento imediatista, muitas vezes, faz com que o médico não procure o caminho, desista do caminho ou enverede por um caminho errado, querendo um resultado, muitas vezes, muito mais rápido do que né? a possibilidade mostra. Então, ele tem que ter essa visão curto, médio e longo prazo. Eu acho que essa é a pegada. Então, o mundo hoje, e as redes sociais impulsionam isso, uma coisa que eu vou para lá e vou ter resultado imediato. Na medicina, é um pouco mais demorado do que eu vender um produto tangível. Na medicina é um pouco essa construção da reputação, e a gente falou ainda há pouco aqui do marketing integrado, do ser competente, de realizar essa competência, transpor essa competência em experiência, porque, ao final das contas, quem vai julgar isso é o paciente. É o paciente. Né? Pensando nisso a curto, médio e longo prazo. Eu dei o exemplo da dermatologia, por exemplo, e a gente vai ter em 40 anos, provavelmente, ciclos de especialidades que crescem, especialidades que caem. Ou seja, eu vou ter que, nesses 40 anos, enxergar isso e conseguir fazer essa mudança para que eu esteja sempre up to date com as oportunidades, com o mercado, e possa realizar, levar à frente o meu sonho do exercício da medicina. Que massa. Eu vou citar 3 frases que a gente fala que só para reforçar o que você acabou de falar. Primeiro, não entenda a sua carreira, e aí a gente direciona para o atendimento particular. Não entenda a sua carreira, seu atendimento particular, como uma corrida de 100, 200 metros. A gente está falando de uma maratona, amigo. Sim. É uma maratona. E aí a gente fala assim, sabe, Renato, o que são 2, 3 anos? Esforço, de sacrifício, para que você tenha 30 anos de usufruto disso. Porque, olha só, a gente passa
eu fiz as contas, os meus cálculos foram, eu dediquei 25 anos da minha vida para chegar onde eu cheguei, de estudo, de abdicação, para chegar onde eu estou. E aí eu cheguei e vi que onde eu cheguei não era bem o que me disseram que ia ser, né? E aí, agora eu quero mudar de vida. No meu caso, tô dando o meu exemplo, mas eu acho que é o que acontece com muita gente que foi pro caminho do círculo vicioso, né? Que acaba chegando num patamar da vida que, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Foi o que a colega me falou mais cedo hoje, né? Ela falou assim, depois que eu fiz o exercício que vocês recomendam para calcular o meu torno por hora trabalhado, tapa na minha cara. Ela falou exatamente essa expressão, Renato. Então não tem como a gente demorar 25 anos e esperar que em 2, 3 anos a gente constrói em 25 anos um castelo de barro e aí em 2, 3 anos a gente vai construir um castelo de cristal. Não é, ou em meses, como infelizmente muita gente promete aí, né? Não, dobre seus lucros, viva disso, faça aquilo. E a gente cada vez mais se posiciona, Renato, da seguinte forma: olha, bota 3 anos no mínimo para você realmente conseguir bater no peito e dizer, hoje eu vivo de particular como principal fonte de renda. No mínimo, né? Tem alunos nossos que fizeram isso em um ano? Tem alunos que estão fazendo em 2, mas o que importa é que depois que você constrói a sua marca, o seu ativo, né, meu amigo, que é isso ninguém lhe toma, isso não tem plano, não tem governo, não tem... Ninguém vai chegar e dizer, ei, você não pode mais usar o seu nome, né, você não pode mais atender seus pacientes no seu consultório. Isso aí, quando chegar nesse momento, a gente se muda de país e vai para algum outro lugar. Então não dá para querer mudar rápido a vida assim, tem que ter paciência, eu acho que é isso que você está trazendo, né? E olhar e ter essa visão de médio e longo prazo, acho que diminui um pouco a ansiedade, sabe, né, Renato? De tomar decisões com mais tranquilidade, não ficar fazendo, né? Então vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. Não, faz as coisas, aprende, né? Estuda, vai com quem tem mais experiência, né? Baixa um pouquinho a bola, né? Então essas frases que a gente fala muito aqui para ver se ajuda o médico a ressignificar isso, né? E a terceira eu esqueci. Então Meu amigo, passa a bola para deixa eu te pegar esse gancho que eu acho que é legal, porque assim, isso que você falou é muito importante, cara, esse conceito de você ir construindo. Quando eu atendo, por exemplo, quando eu dou plantão, eu tenho ali a possibilidade também de fortalecer minha marca, ou seja, se eu sou um médico e faço um bom serviço, aquilo ele transpõe, né? Aquilo ele sai daquele ambiente, mas quando você está no exercício, vamos dizer, do consultório, exercício privado do consultório, e você vai solidificando essas bases são essas, é o que a gente está conversando aqui, é fortalecendo a relação médico-paciente, uma boa comunicação, né, com a proposta de educação e de informação, procedimentos dentro dessa rotina do consultório que são fundamentais para ajudar recepcionista, protocolos de atendimento e uma recepcionista qualificada, etc. E coisas dessa natureza, um serviço de marcação qualificado, não necessariamente com uma recepcionista física. Enfim, esses cuidados dessa base, junto com uma boa relação com o paciente, com pós-atendimento, um kit, eu chamo de um kit conteúdo ou kit informação, ou seja, se eu sou um dermato, se eu sou um gineco, e eu tenho que ter o meu kit de comunicação ou de informação ali, onde o meu paciente pode beber dessa fonte, ter informações relevantes para ele. Essas bases solidificadas, você vai tendo um crescimento no primeiro momento linear, mas existe um momento em que essa curva ela se torna exponencial. Porque você vai e cresce, ela faz uma subida. Em algum momento ali, você vem crescendo linearmente, em algum momento ali, quando essas bases estão solidificadas, porque o fluxo de paciente vem do paciente. Assim, o paciente atual é o maior meio, o maior caminho, o melhor caminho para eu ter novos pacientes. Nesse momento, você tem um crescimento exponencial, porque são muitos ali, muitos falando a mesma língua, vivenciando a mesma experiência de um serviço qualificado, tendo experiências positivas vindo daquele médico. Então, num dado momento, aquilo ali cresce exponencialmente. E quando isso cresce exponencialmente, aí é o cuidado de você manter, de você criar estratégias para que esse crescimento exponencial não sufoque você, para que você crie estratégias para que você consiga lidar com isso. Isso é uma outra questão, vem do sucesso dessa iniciativa, né? Então, eu acho muito interessante o que você falou em termos da construção da marca. E a marca sólida é o maior aliado do médico. E ela se constrói através desses aspectos que a gente realizou há alguns anos atrás uma pesquisa voltada para consultório. E foi muito interessante que, na pesquisa, os médicos eles desassociavam o serviço dele do serviço da recepcionista dele. Eles achavam que o paciente tinha esse discernimento. Falaram, não, a recepcionista não é tão boa, mas o médico é bom. Não
conseguiam entender que aquilo ali é um ciclo. Para a Sistema, experiência né? do paciente, é um sistema. E para a experiência do paciente, quando ele está na recepção e se por um acaso ele tem uma experiência negativa do atendimento da secretária, isso vai influenciar diretamente no atendimento do médico. Então, essa percepção de que esses pontos, esses aspectos corroboram com essa marca, e isso impulsiona a longo prazo, é uma coisa muito importante o médico perceber isso. Renato, então, só para fechar, o boca a boca ainda funciona. Funcione muito. A rede social é importantíssima para eu comunicar a missão. Lá, os seguidores não são pacientes. E, no final das contas, se você perguntar na decisão do paciente, ele perguntou para alguém: quem é o seu urologista? Você foi nele? Então, existe isso. Porque a gente está falando de um serviço de credibilidade. A gente não está falando de uma venda por impulso. Ninguém vai ao urologista do dia para o outro por impulso. Ele tem uma necessidade ali emergente e ele vai tentar tomar a melhor decisão de escolha. E essa melhor decisão geralmente passa por eu consultar meus amigos, meus pares, as pessoas do meu ciclo de relacionamento. Então isso ainda continua sendo uma coisa forte. Agora, quando você junta esses dois, né? Por isso que a gente fala muito isso, Renato. A gente tem um método, né? Que é um pilar, são 4 pilares. E a gente tem cada vez mais, principalmente vendo os resultados dos nossos alunos, Renato, inicialmente, todo mundo chega querendo aprender a mexer no Instagram, a fazer live, a fazer tráfego, a impulsionar o conteúdo. E a gente fala, beleza, é importante, calma, mas isso aí vai ser o 4º pilar. Primeiro, você vai entregar um pós-consulta, que é algo que quase ninguém faz. Que, inclusive, eu vi no seu livro. E eu já queria te perguntar para você pensar aí, porque está fora do script. Tem alguma história de pós? Tem algum case? Tem alguma coisa interessante, que é um dos pilares mais importantes do nosso método, Renato. A gente tem tido resultados incríveis, e assim, parece óbvio quando a gente fala, mas é importante o médico continuar o acompanhamento com o paciente, mas a verdade é óbvio também que, sei lá, que comer industrializado engorda, faz mal e a maioria das pessoas come. E o fato é que o nosso pós-consulta, que a gente estrutura, que a gente ensina a estruturar, tem gerado mais pessoas com mais resultado, médicos e pacientes com relacionamento gigante, e isso tem potencializado o boca a boca demais, assim, porque cada paciente que termina um tratamento, seja clínico ou cirúrgico, com um médico que mantém um contato extremamente próximo com ele, depois da consulta, depois do procedimento, ele quer falar isso para todo mundo. Ele quer levar o pai, quer levar a mãe, quer levar o irmão, quer levar o filho. E aí, depois do pós-consulta, tem a consulta, que também acabou se perdendo, né, com essa questão pede um exame, a questão da tecnologia, a questão do tempo, né? E aí depois tem a clínica, a secretária, que a analogia que a gente faz, Renato, que você falou, né, em relação ao atendimento da secretária, a gente faz a analogia seguinte: a secretária, imagina que seu consultório seja um barco e você é o cabo da secretária mal treinada ou mal recrutada, é como se ela fosse uma âncora. Quando você treina ela, quando você recruta bem, quando você dá bons feedbacks, remunera bem, dá incentivos para ela, é como se ela fosse um motor a mais, só corroborando isso. E aí só depois o marketing. Quando você tem um serviço diferenciado, que pouca gente faz, e você associa a estratégias de comunicação em massa, aí você nada no oceano azul, né? E é por isso que eu falei para essa aluna, por isso que a gente tem tido sucesso, graças a Deus, com o nosso método, que é só você não desistir. Se você não desistir, se você pensar no médio e longo prazo, né, você não desiste, você conquista lá. Eu queria te perguntar, alguma história de pós-consulta, alguma coisa interessante pós-consulta aí que você tem aí na sua longa trajetória, meu amigo? Muito legal. Eu vou dentro da metáfora, dentro de fazer essa analogia, né? Eu lembro que tinha um amigo meu que ele consertava a TV. Isso é uma história de uns 30 anos, pelo menos 25 anos atrás. E ele comentava comigo, falou: Renato, eu conserto a TV e meses depois eu ligo para casa da pessoa de novo. Eu falo com a pessoa: e como é que a TV está funcionando? E ele falou assim: sempre aparecia uma outra TV para eu consertar. Ou dele, de um outro cômodo, ou algum aparelho do vizinho. Então, assim, fazendo a analogia, o que eu percebo é que uma vez paciente, sempre paciente. Eu sou paciente da urologia e você sempre. Então, assim, nesse caso específico, e aí eu estou falando, isso é a maioria dos casos. Claro que existem as exceções no que eu estou falando, mas a maioria dos casos é assim. Então, eu acho que o médico tem que entender o paciente como alguém que vai andar com ele, curto, médio e longo prazo, na maioria das situações. Na maioria,
um procedimento cirúrgico, etc e tal, porque é o que você falou. Minha mãe recentemente fez uma cirurgia, a minha irmã vai fazer a cirurgia, né, e não é cirurgia estética. E esse médico, de alguma maneira, já construiu essa marca, né, é um cirurgião gastro, ele já construiu essa marca na família. Primeiro, eu acho que é muito legal esse pensamento que é um pensamento que é o oposto do conceito do balde furado, você encher ele de água e a água vazar. É o pensamento de entender que meu paciente, ele anda comigo a longo prazo. E aí, falando de história, tem algumas, mas uma interessante no cirurgião plástico aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz uma pesquisa para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente coordenou uma pesquisa grande, isso tem mais de 10 anos, e eu tive a oportunidade de pessoalmente conhecer um cirurgião que tinha uma clínica, tem uma clínica aqui na Barra da Tijuca, um cirurgião muito bom, tecnicamente, muito bom nesses aspectos de marketing. Aí quando eu falo do marketing integrado, não só da comunicação, mas dessa preocupação do consultório, da recepcionista. Então ele criou um método, ele fazia cirurgia plástica, ele falou comigo que ele tinha um método, que ele acompanhava a paciente dele por 2 anos após o cirurgião dizer para mim que o resultado aparece quando termina aquela cirurgia 1 ou 2 meses depois. Não, o resultado começa a aparecer 6 meses depois. Então eu tenho um acompanhamento de 6 meses, 1 ano e vai até 2 anos. Eu faço questão que a paciente venha até mim, eu examino a paciente, eu converso com a paciente, isso tudo sem custo, isso está incluso no meu pacote, e ele falou a mesma coisa que a gente está falando aqui. Isso me gera fluxo de indicação enorme desse paciente, porque sempre tem alguém desse relacionamento, né, tem essa mesma necessidade ou esse mesmo desejo de realizar esse procedimento. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, meu amigo. É o paciente, LTV, ele é né? paciente. LTV? É o LTV. O LTV do Lifetime Value do consultório particular é gigante. E aí entra a visão de novo, né? De enxergar, não. Aí a gente traz outra analogia, Renato. Eu fazendo só analogia hoje, mas é uma das minhas funções, né? Do comunicador fazer analogia. A gente separa os 2 modelos, o modelo Ferrari e o modelo Fiat. A Fiat e a Ferrari, há quem diga, tenho esses dados, não são, que é só uma proposta didática, mas há quem diga que o faturamento é parecido. Só que a Fiat vende muito carro. O modelo deles é de volume. A Ferrari não. É de valor agregado, de personalização, é de experiência, de encantamento, né? De fidelização. Quem compra Ferrari, meu, é igual quem compra Apple. É difícil. Eu fui na Apple ver um AirPod, sair de lá com Mac, com iPhone, com não sei o quê. Então, quem ama a marca é cliente para o resto da vida. O LTV é longo. E aí, uma das coisas que a gente tem trazido muito, né, para os nossos alunos, a questão de entender realmente o consultório como uma empresa, sabe? Diversificar produtos, diversificar serviços, criar ali uma esteira de serviços. O pessoal fala assim, telemedicina, não sei o quê. Gente, a telemedicina é um produto de entrada, né? É o primeiro contato do paciente com você. Mas eu não vou conseguir resolver. E quem disse que você vai resolver até no presencial sempre? Às vezes, nem numa cirurgia a gente não resolve, nem com... por que não fazer uma triagem médica bem remunerada e o paciente lhe conhecer? Isso é marketing médico, sim. Contato com o paciente, né? Pensar no LTV, né, Renato? E aí, uma outra oportunidade que muita gente não enxerga, Renato, quando fala de atendimento particular, é que, por ser um modelo tipo Ferrari, você não precisa de muitos pacientes. Se você tem poucos pacientes mais fiéis, tem até um artigo de marketing, né, que é o artigo dos 1000 clientes fiéis. Já viu esse? Já ouviu falar desse artigo? Não. Se você tem... Ele fala o seguinte, se você tem 1000 clientes fiéis, cara, dependendo do seu ticket, então imagine se tem um ticket de R$1.000. O médico que consegue, para cada paciente, estruturar uma consulta com pós-consulta, que a gente ensina, inclusive, até a monetizar isso, e tiver um serviço a mais ali, um exame, alguma coisa, que chegue a R$1.000, se ele tiver 1000 clientes, quanto é o faturamento dele anual? R$1 milhão. Tudo isso com a única premissa, gerando valor, resolvendo dores, resolvendo problemas, né? Lembrei da frase que eu acho que você trouxe muito isso hoje nessa nossa conversa, que é enxergar problemas como oportunidade. Onde todo mundo está olhando o problema, o empreendedor, o médico empreendedor, ele olha e tem ali uma oportunidade. Amigo, deixa eu pegar um gancho aí teu, só porque você vê o seguinte, o Brasil, ele é referência mundial em vacinação. O nosso programa de vacinação pública é o melhor do mundo. A maioria das vacinas disponíveis gratuitamente. No geral, funciona muito bem. É exemplo para várias nações. E mesmo assim, a gente tem uma malha de rede de vacinação de clínicas privadas enorme, corroborando com o que você está falando, do valor do serviço, né? O quanto esse valor gerado para o paciente, à disposição do paciente, pagar por esse serviço. Eu posso no SUS, eu posso na UPA ter a vacina de graça, mas eu tomo a decisão de ir na clínica privada e pagar por esse serviço. Então você vê esse público,
esse paciente ou esse cliente, ele está priorizando ali o serviço, não o produto, porque o produto é o mesmo. Quer dizer, a vacina é a mesma na maioria das vezes. Então, é essa questão do valor, né? Como as pessoas estão dispostas a pagar por essa geração de valor. Show. Meu amigo, caminhando aqui para o final, você é uma das poucas pessoas que estudou e estuda e vive isso a fundo. Então, reitero aqui meu agradecimento por você estar aqui com a gente. Você tem várias publicações, né, vários livros. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre as... Fique à vontade também para falar do Universo Doc, falar do seu serviço aí. Para quem não conhece ainda, o Renato faz um trabalho maravilhoso de marketing de conteúdo, de informação relevante. A gente teve esse encontro que não foi nada premeditado, mas tem sido um encontro maravilhoso. E a intenção é te ajudar aí, Renato, intensificar o que você já faz, com maestria. Então, fique à vontade, fale aí um pouquinho das publicações que eu recomendo. Alguns alunos aqui já falaram que leram seu livro já de marketing médico. Muito legal. Ô, meu amigo, obrigado. E primeiro, assim, é um prazer muito grande estar aqui. Está no meu DNA esse movimento de contribuir com a classe médica, com esses aspectos que você tá levando à frente, está ajudando a classe médica também. Então, para mim é um prazer muito grande poder compartilhar. Eu tenho o privilégio de ter uma equipe que me acompanha, que a gente desenvolve muita coisa juntos há mais de 25 anos. E todo esse legado, toda essa história, junto com os mentores da DOC, a gente tem uma malha de mentores, finanças, de qualidade na recepção, orientação jurídica para médico, enfim, uma malha enorme de mentores que corroboram com essa produção de conteúdo e com as publicações que a DOC... Todo esse conteúdo, todo esse movimento, hoje está disponível no universodoc.com.br. É uma plataforma aberta, sem custo para o médico, de uma maneira geral. Todos os conteúdos sem custo. É claro que tem livros que ele pode comprar e outros produtos, mas a plataforma de conteúdo de informação é gratuita e ali a gente tem conteúdo, informação e conhecimento dos principais mentores do Brasil. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir, a gente como DOC, poder contribuir com esse tipo de informação. Então, todo dia conteúdo novo, artigos, matérias, podcasts, vídeos, cursos e etc. E ao longo da minha história, eu tive a felicidade de publicar 5 livros. O mais recente, o que me dá um orgulho maior, Marketing Médico, é o best-seller. A gente está trabalhando para lançar agora uma nova edição dele, mas a gente lançou no ano passado o Alpha Doc, Os Pilares da Carreira Médica. Esse foi um trabalho que eu fiz junto com o Dr. Guilherme Sargentelli, que é um pediatra fantástico, um amigo, um colaborador nosso, e o Bruno Aires, que é um jornalista também, uma experiência enorme nesse tema que a gente tem conversado. O Alpha Doc, Os Pilares da Carreira Médica, é um movimento para dar para o médico um mapa. O que sustenta a carreira dele a curto, médio e longo prazo? Quais os aspectos que ele deve considerar para solidificar essa carreira a curto, médio e longo prazo. E é esse livro que a gente está disponibilizando aí na parceria nossa com o CVM para todo mundo que tiver interesse, né, gratuitamente. A gente vai dar daqui a pouco um código, que é só entrar lá no universodoc.com.br e colocar esse código que vai ter 100% de desconto no preço, ou seja, é o livro gratuito. O Marketing Médico é o xodó, acho que foi o livro que a gente vendeu 200 mil exemplares, então, assim, para um mercado que a gente tem 500 mil médicos, a gente teve essa satisfação de fazer 200 mil livros, com a contribuição de vários médicos, então um cuidado enorme de trazer uma mensagem ética, uma mensagem que tem como ponto final o paciente. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder conversar com você, poder dialogar sobre esses assuntos, enfim, e parabenizar você pelo movimento que você tem feito, impactado a vida de médico, paciente também. Show de bola. Tem sido um prazer, cara. Todo dia me emociona aqui. Estou emocionado aqui. Tenho falado aqui para minha equipe que às vezes tenho que me segurar aqui, porque tamanho é a emoção realmente de estar realmente vivendo isso, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? O ser humano é sociável. Ninguém é feliz sozinho, ninguém tem sucesso sozinho, sabe? Quando a gente encontra algo, consegue ser feliz fazendo e transformando outras vidas, cara, acho que... E é o que eu tenho feito, é o que eu tenho tido a graça, né, a dádiva de fazer. Então, tem sido maravilhoso. Conhecer você, um ser humano maravilhoso também, um profissional de alto gabarito, extremamente humilde, extremamente humilde. Em outros locais, outras pessoas, para falar com você, eu teria que agendar reunião, esperar meses. Tem sido maravilhoso. Ontem fiz enfim, todos os dias, conhecer pessoas maravilhosas, alunos que se tornam amigos. Vou até parar de falar, senão eu vou chorar. Renato, estão pedindo para você falar do consultório global aqui também, ó. Rapaz, consultório global. Esse é um trabalho que tem
deve ter uns 20 anos aí aproximadamente, e a gente fez o Consultório Global, foi uma série de 10 fascículos, né, que a gente fez há 20 anos atrás, teve um apoio de uma empresa na época, isso foi na ocasião para 50 mil médicos no Brasil, eram fascículos físicos, e a gente rodou aí durante uns 4 anos pelo Brasil, fazendo cursos com médicos de diversas especialidades, então é um orgulho muito grande ter participado. O Adriano Oliveira, que provavelmente ele que está trazendo o consultório global, ele me emocionou alguns meses atrás, ele tem os exemplares físicos, eu não tenho, eu só tenho eles digital, ele tem os exemplares físicos, então isso para mim foi muito gratificante. E você está falando em emoção, eu senti uma emoção muito grande também com a Revista Doc. A Revista Doc, ela tem um impacto muito grande, né, na carreira dos médicos, ou seja, muitas pessoas ajudam a revista, caminham junto com a revista, mas teve uma situação, eu estava vindo de Salvador e eu entrei no avião, e quando eu entrei no avião, alguém estava lendo a Revista Doc, e assim, aquilo ali foi para mim como uma revista específica, voltada exclusivamente para médicos, falando de carreira para médicos. Então, aquilo ali, a revista estava no 5º ou no 6º ano, e aquilo ali foi para mim um choque de emoção e de energia para continuar em frente, né? Então, a revista Doc hoje, ela vai para mais de 20 mil médicos no Brasil, então é um xodó nosso também, cada vez a gente tem cultivado mais ela. E esse movimento agora do online, né, que a gente vem aprendendo a lidar com ele também, tem impulsionado cada vez mais ela. Então, tem possibilitado a gente levar essa mensagem um pouco mais adiante do que só no meio físico. Gratidão de verdade. Espero que essa parceria, né? Eu vejo a Doc, uma irmã mais velha do CVM, irmã mais experiente, robusta. Prazer estar fazendo essa live, um prazer te conhecer de verdade. Prazer a gente estar, né, se aproximando aí. Se Deus quiser, a gente consiga unir forças, né? Muito legal. Como a gente falou, né, nos bastidores, a união do Beckham com o Gabigol aí. É isso aí. Com o propósito de ajudar os médicos aí a exercer a medicina com mais excelência, né? Serem mais felizes, né? Serem mais realizados. E aí, com isso, a gente exerce o nosso propósito, cada um de nós sendo o instrumento, né, para essa transformação. Então, para mim, hoje, me sinto feliz. Vou dormir muito feliz hoje, porque hoje se concretiza algo que há muito tempo a gente vem trabalhando, e é o que você falou, né? Não é fácil, os bastidores não são nada para chegar onde você chegou, né? Eu imagino, né? E a gente está só começando, mas é a mesma coisa que a gente fala para quem decide isso, né? Para quem decide ser dono da seu próprio destino, ser protagonista. Não é fácil, os riscos são grandes, mas a recompensa vale cada minuto, vale cada... Então, que Deus continue te abençoando, você e sua família, se cuidem aí nesse momento difícil que a gente está passando. O que você precisar, meu irmão, o que você precisar de mim, é só mandar um zap, ligar, qualquer coisa. Estou em dívida aí por muitos anos. Que isso, com você. Obrigado. Muito obrigado, cara. Fico muito feliz também. Estou muito grato de estar aqui. Conte comigo, estou à disposição também. Para mim também é uma realização estar aqui e poder falar um pouco dessa história, do que a gente vem fazendo, e estar completamente alinhado com o nosso propósito. Tem um propósito, e a gente lá no DOC conversa muito isso. A gente tem um propósito para o resto das nossas vidas. Então isso é muito legal. Saber que nosso propósito segue com a gente para o resto da nossa vida, porque tem muita coisa a fazer nesse segmento, nessa área. E vamos junto nisso. Cara, eu não posso terminar Gratidão antes de falar uma coisa. Você falou da Universo Doc e eu preciso dizer isso, cara. Eu preciso registrar isso. Tá aqui, ó. O nosso bordão faça parte dos 15% de médicos que vivem de atendimento particular. E foi essa revista da Doc que nos deu os dados necessários para a gente chegar nesses 15%. Sim. Então a Doc, o CVM, a Doc ajudou o CVM a chegar onde a gente está. Então, o universo conspirou, legal. Irmão. Grande abraço. Parabéns. Um abraço. Parabéns obrigado. Também. Parabéns pelo seu trabalho aí, que vocês são aquelas pessoas que a gente fala assim, se hoje eu enxergo longe, é porque eu sou sobre ombros de gigantes. Você é um desses gigantes. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Gratidão. Valeu. Um abraço.